Vamos lá. Bem, só lembrando que a gente estava aprendendo esse assunto que é o mais importante da matemática, pelo menos eu acho, que é o assunto de função afim, equação de primeiro grau, basicamente. E as equações de primeiro grau, elas sempre têm esse formato, x elevado a nada, né? X elevado a 1, na verdade. A gente não vê o 1. Um número que multiplica um número que multiplica... Um número que soma um número que multiplica o x. Ou seja, uma variação sempre constante. Beleza. Daí, aqui a gente viu os métodos de como encontrar equações, pode ser por meio de ler um texto, por meio de pontos que são informados num texto ou num gráfico. O gráfico está aqui para baixo, né? E a gente tem que algumas características do gráfico estão associadas com características da equação, como, por exemplo, a inclinação da reta está associado com o número que multiplica o x. E o lugar onde a reta passa pelo eixo y está associado com o número que soma o x. Então, ela está cruzando o eixo y porque, em menos 1, porque aqui tem menos 1, e ela é bem inclinadinha porque tem um 2 aqui. Diferente dessa que não é tão inclinada porque na frente do x tem um 1. E aqui, né, paralelismo, note com o mesmo número que multiplica o x, você vai ter a mesma inclinação, que está mudando de uma para outra, é só a altura que ela está em relação ao eixo x, né, que é dado justamente pelo número b. Beleza. Daí aqui tinha algumas contas que envolviam outras coisas, né, interpretações, em especial essa 18 aqui, ela nos pergunta sobre esse ponto de interseção. A gente não, acho que a gente não fez, mas na prática é o seguinte: essas duas retas elas são completamente diferentes, a não ser aqui nesse ponto. Então, bem, a equação das duas é igual nesse ponto. Então, se a gente igualar as duas equações, a gente encontra o valor desse ponto, basicamente. É assim que a gente pensa quando a gente está falando de equações de primeiro grau. As lógicas são essas. Beleza? Então, sim, aqui tem sobre a inclinação e a declinação dela. Isso está totalmente associado com o valor do A também. Se ele for positivo, inclinada para cima, se for negativo, inclinada para baixo, decrescente. E, para finalizar esse assunto, a gente estava vendo desigualdades. Bem, a diferença de uma desigualdade para uma igualdade é que, numa igualdade, a gente tem uma única resposta. X igual a uma determinada coisa. Essa é a única coisa que faz a sentença matemática ser verdadeira. Enquanto, nesse caso aqui, onde a gente tem uma desigualdade, existe uma série de números que você pode colocar no lugar de x que vão fazer o lado esquerdo ser menor que zero. E resolvendo a conta, que é praticamente a mesma conta de igualdade, a gente encontrou que são os valores maiores que o meio. E daí a gente fez aqui algumas contas sobre isso, resolvemos uns sisteminhas, bem legal, por sinal. E, bem, o que a gente tem aqui, né? Essa aqui a gente não viu ainda, inequação produto e inequação quociente. Bem, é só um tipo de inequação específica. Não sei se vale a pena se ater a esse assunto aqui. Quero ir para a função quadrática hoje, é um novo assunto, tá? Então, bem, é um assunto diferente. O que a gente estudou agora, até agora, é uma função um pouco mais simples do que a gente vai ver. Ela serve para algumas coisas, enquanto essa função aqui serve para outras coisas. Por exemplo, vamos supor que a gente está tentando calcular o custo de uma empresa. Custo para produzir alguma coisa numa empresa. Uma equação de uma reta, ela não é interessante. Por quê? Porque, por exemplo, essa reta aqui, essa retinha aqui, ela tem valores menores. Quanto menor for o valor de x que tu joga, valores maiores, quanto maior o valor de x que tu joga. Lógico. Muito bem. Mas nem sempre é assim numa empresa. Por exemplo, imagina que você vai abrir uma empresa, que nem lá no exemplo, né, de fazer camisas. Bem, você vai comprar todo um maquinário, materiais, e vai produzir uma camisa só. Isso vai te dar um custo enorme. Se você produzir
uma determinada quantidade de camisas, você vai ter um valor perfeito ali entre lucro e custo. Agora, se você fizer uma quantidade absurda de camisas, muito alta, é muito provável que você não vá conseguir vender todas. A não ser que você seja o dono da Renner ou alguma coisa do gênero. Então, você não é interessante nem pouquíssimas camisas, nem muitas camisas. Tem um valor específico ali que é bom. Note que uma reta não consegue modelar um problema desse. Modelar é a palavra, uma coisa que vocês fazem muito aí na área que tu quer entrar, né? Então, a gente tem que entender que essa equação serve para algum tipo de problema, e a equação quadrática, que me permite uma situação como essa que eu estava dizendo, é para outro tipo de problema. Então, vamos lá, vamos lá. O nome é função quadrática, novamente pelo formato da equação, note. Quando a gente estiver falando de uma função quadrática, a gente vai ter um x ao quadrado, olha só. Ax ao quadrado mais bx mais c. E essa função ela vai servir para um monte de coisas. Por exemplo, aqui o exemplo mais básico, banana de todos. A gente tem um retângulozinho, e esse retângulozinho, como qualquer retângulo no universo, ele tem uma área, uma areazinha. Essa área, se eu te perguntar a área da tua casa, por exemplo, tu vai falar não sei quantos metros quadrados. Né? Então, esses metros estão ao quadrado. Não é a mesma coisa que se eu te perguntar a tua altura. Tu vai dizer 1 e alguma coisa metros. Então, tem uma diferença na unidade. De onde que surge essa diferença na unidade? Surge justamente da obtenção de uma área, que é um lado vezes o outro, né? Então, note que o lado deste retângulo aqui é 2 mais x e o outro é 5 mais x. Então, como a gente aprendeu lá na escola, a área de um retângulo é lado vezes outro. Então, x mais 5 vezes x mais 2. Olha só o que acontece na hora que eu aplico a distributiva, né, o chuveirinho, e encontro uma expressão para a área em função de x. O x fica ao quadrado, ou seja, quando nós estamos falando de elementos de duas dimensões, como a área de um retângulo, nós estamos implicando na existência de uma função ao quadrado. Não é mesmo? A gente nunca usa a nossa altura, por exemplo, ao quadrado. Né? Por quê? Porque a gente não está interessado na área do nosso corpo, a gente está interessado só no comprimento dos pés à cabeça. Então, veja que existe toda uma ligação aqui, né, entre o formato da equação, o nome da matéria, o que você encontra com ela e por aí vai. Ok? Então, é isso. Agora, bem básico, né? E como a gente já treinou bastante interpretação de problemas, muito até, eu vou já para um problema. Vamos para esse primeiro aqui. Eu vou primeiro deixar tu ler, tá? Quando tu terminar de ler, tu me avisa para daí eu começar, tá bom? Não esquece que tu tá no mudo quando tu terminar de ler. Você não ligou o microfone? Deve estar meio barulhento aí na sua casa, então. Bem, na verdade eu não tinha pedido para tu fazer, mas tudo bem já que tu fez.
Vamos ver aqui se está tudo certo. Você falou A igual a 1, B igual a 2, C igual a 0. Essa dependência é dada pela função... Pois é, né? Não sei resolver esse tipo de problema, eu nunca tive. Mas provavelmente se tu fechar o... Não sei, mas provavelmente se tu fechar o teu navegador e abrir de novo, resolva. Né? Eu vou te dar um tempinho para fechar e abrir de novo. Pode sair da nossa aula aqui, fechar e abrir de novo. Como vai ser minha bomba? E Oi, agora? agora ouve? Agora eu tô ouvindo. Tá Beleza, me vamos lá. ouvindo, né? Tô perfeitamente. Ai, gente, o que aconteceu? Vamos lá, você já fez a conta, gostei de ver. Vamos ver aqui. Dependência dada pela função. Dependência do quê? Sabe que o número N de caixas ele pode produzir por mês, depende do número X de funcionários que trabalham na mercearia. Marcenaria. Essa dependência é dada pelo número de caixas igual a x ao quadrado mais 2x. Quais são os valores dos coeficientes A, B e C? Realmente, o A é 1, porque o número que multiplica o x quadrado é o A. O número que multiplica o x quadrado é 1. A B é 2, que é o que multiplica o x, e é mais 2, tá? Da mesma forma que o x é mais 1, o B é mais 2. E o C é 0, que não tem nenhum número sozinho. Quantas caixas podem ser produzidas em um mês quando estão trabalhando 12 funcionários? Bem, é só colocar 12 no lugar do x, né? Então vai ficar 144 mais 24. Isso vai dar 148. 168, nossa, viajei. Mas acontece. Beleza. Olha só, agora ficou barra pesada já de cara. Ó. Sinceramente, aqui até eu teria alguma dificuldade de fazer. Por quê? Porque ele nos deu, dessa vez, pontinhos. Olha só, nos deu alguns pontinhos. x0, y5, x1, y3, x menos 1, y1. E ele está pedindo para escrever a lei de formação, ou seja, ele quer que tu diga qual é a equação da função quadrática que gera esses três pontos e calcular f igual a 5. Depois que você encontrar a função, você joga 5 no lugar de x, f de 5. Joga 5 no lugar de x. Então, como é que a gente vai encontrar? Nós temos que levar em conta que nós temos três incógnitas. O que define a nossa equação são A, B e C. Você escreveu agora há pouco, A, B e C. Então, se nós temos três incógnitas, nós precisamos de três pontos para encontrar o valor delas. Nós temos, está aqui os três pontos. Né? As coordenadas x e y de cada ponto. Muito bem, então, informação nós temos para isso. Agora nós temos que saber como, né? Nós já sabemos que é possível, agora nós temos que saber como é possível. E é possível por meio de um sistema de equações. É isso aí. Vamos ver aqui o sistema de equações. A gente, basicamente, vai substituindo esses pontos na equação de segundo grau. É bem chato e bem longo, mas dá para fazer. Substitui, então, 0. Quando, de acordo com o enunciado, quando x é 0, y é 5. Então, se a equação vai ter esse formato, né, Ana? Vamos substituir 0 em tudo, parar e parará. O 0 vai cortar o A e o B, né? Vai sobrar, basicamente, que C é igual a 5. Legal. Já temos uma das letras. Maravilha. Nosso sistema reduziu muito a dificuldade, porque, em geral, resolver um sistema com mais de duas incógnitas é bem chato. Porque não dá para tu isolar numa equação e jogar na outra tão diretamente, tá bom? Então tome cuidado quando você tiver três incógnitas, três coisas que você não sabe. Provavelmente vai ser uma conta difícil de resolver.
Agora vamos encontrar o A e o B, né? Vamos usar o próximo ponto. Próximo ponto no enunciado ali, você deve estar lendo junto comigo. X1, Y3. Então a gente joga esses valores ali e depois de jogar, a situação vai ficar assim, ó. A mais B mais 5, uma vez que C é 5, igual a 3. Então eu vou ter que A mais B é menos 2. Veja que só com essa eu não consigo encontrar nem o valor de A nem o valor de B. Eu só sei que A mais B é menos 2. Pronto. Né? Agora, com a próxima equação do próximo ponto, x igual a menos 1, y igual a 1, a gente pode encontrar, então, porque eu vou ter duas equações com as duas mesmas incógnitas, A e B. Então ele fez aqui, ó, jogou os valorzinhos, encontrou que A menos B mais 5, A menos B igual a menos 4. Então eu tenho que A mais B igual a menos 2 e A menos B igual a menos 4. Agora, se eu tenho essas duas equações, eu posso fazer alguma coisa com elas para me encontrar o valor de uma letra. Tendo o valor dessa letra, eu volto em uma dessas equações e encontro o valor da outra. Tá? Dá para fazer muitas coisas mesmo. O que, que eu faria e o que, que o livro fez? Já que aparece A mais B e A menos B, soma as duas coisas, porque mais B menos B dá zero. Né? Então, se você somar de cima com a de baixo, você vai ter mais A com mais A, que dá mais 2A. Mais B com menos B, zero. Menos 2 mais menos 4, menos 6. Espero que essa parte algébrica esteja tudo bem. Se não tiver, a gente treina, né? Mas acredito que a lógica você entendeu aqui. Até agora que a gente encontrou que A é igual a menos 3, é só pegar esse valor de A e jogar em qualquer uma dessas duas equações. Então, vai dar B igual a 1, né? Qualquer uma das duas que tu jogar vai dar B igual a 1. Pronto, então a gente encontrou o valor do A menos 3, do B 1 e do C 5. Sendo assim, a gente tem a nossa equação de segundo grau, nossa equação quadrática. E como ele pediu o valor para x igual a 5, agora é só colocar 5 no lugar de x, pronto. E aí resolve as continhas e já era. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Muito bem, agora eu vou fazer algumas continhas. Vou fazer a 3 inteira aqui, tá? Vamos lá. Essa 3 é um pouquinho mais difícil. Então eu espero que você me acompanhe. Tá aí. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma equação já dada, e na A ele nos pede a soma de alguns pontos. F de 3 mais F de menos 1 menos F de menos 2. Então, nosso primeiro passo é encontrar qual é F de 3, qual é F de menos 1 e qual é F de menos 2. Vamos lá. Então, como a nossa função, veja, né? Menos 2x ao quadrado mais 10x. Como é que vai ficar a brincadeira aqui, né? Vai ficar... Vamos ver aqui. Menos 2, 3 ao quadrado, mais 10 vezes 3. Então, veja que o 2 está elevando ao quadrado apenas o 3. A gente vai fazer só 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 9, então. Mais 30. Então vai ser, né? 30 menos 18. Que é 12, né? Beleza. F de menos 1 agora. Nosso menos 1
Vai ficar, então, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 10 vezes menos 1. Quanto que vai dar isso? Menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 2. 30 vezes menos 1, menos 30. Então, menos 32. E a última, f de menos 2. Ah, essa você vai fazer. Quando você chegar na resposta, me fala, tá? Qual que é f de x igual a menos 2? A última. Menos 18, tá? F de menos 2 é menos 18. Beleza. Então, como o problema pede isso, a gente vai colocar cada um dos valores, 12, menos 32, menos 1, menos 18. Isso aqui vai ficar menos 20, mais 18. Então vai ficar 38. É isso. Ah, errou? 22 positivo, tá. Na verdade não é isso, não. É menos 28, tá? De acordo com o livro. Vai ser... Dá uma corrigida aí. Então a resposta é 48. Pronto. Então, cuidar com essas contas aí. Levar ao quadrado, né? Às vezes causa alguma confusão. B. Os valores de x se existirem para que f de x igual a 8. Tá bom. O que isso significa na prática, né? A gente quer que a resposta dessa equação seja 8. Nesse tipo de situação, diferente da equação de primeiro grau, não dá para usar apenas a lógica para resolver. Não dá para usar apenas a lógica. A lógica não é suficiente para descobrir os dois valores. Desgraça. Né? Porque quando a gente está fazendo uma equação de primeiro grau, a gente simplesmente usa a lógica. Vai passando as coisas de um lado para o outro e, por comparação, encontra o valor de x. De um lado está x, do outro está um número, então tu diz que x é igual àquele número. Aqui não dá para fazer isso, porque a nossa equação é um pouco mais complexa. Então, a gente vai ter que utilizar uma fórmula consagrada, que no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, mas é simplesmente a fórmula quadrática. Então, como é que a gente começa a utilizar essa fórmula quadrática? A gente vai passar todas as coisas para o lado esquerdo, deixando o zero do lado direito. É sempre assim. Então, como na ordem, né?
na ordem da potência maior para menor. Então vai ficar 2x ao quadrado, veja que estava negativo, foi positivo, menos 10x, e 8 já está aqui, então mais 8, igual a 0. Note que todos os números são pares, então eu vou dividir dos dois lados por 2, só para simplificar nossa conta, né? Para ter que fazer coisas dificultivas, se a gente pode simplificar. Mas eu posso dividir por 2 os dois lados? Isso não vai mudar a conta? Não. Porque se eu divido de um lado por 2, eu tenho que dividir do outro lado também por 2 para manter a igualdade. E 0 dividido por 2 é 0. Então, está tudo certo. Igualdade mantida. Agora que a gente tem aí a nossa equação, né, simplificada, nós vamos apontar qual é cada uma das letras. A igual a 1, o B é menos 5. Menos 5. Menos vem junto sempre, tá? Quando tu está dizendo qual é o valor da letra. E C é 4. Uma vez que a gente notou as letras, a gente vai começar então a utilizar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara começa com a obtenção do delta, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado é menos 5 ao quadrado. Veja que é o b todo ao quadrado, então menos também. Menos 4 vezes 1 vezes 4. Então vai ficar igual a 25 menos 16. Logo, o delta é igual a 9. Ok? 9. Agora vamos para a segunda parte da obtenção da resposta. Note que o que a gente está procurando, né, é isso aqui. Ou seja, quais os valores de x que você joga aqui e dá 8. O fato de ter um número ao quadrado indica que pode ter mais de um. Isso é uma regra da matemática. Cada expoente aqui indica a quantidade de respostas possíveis. Então, existe a possibilidade de ter dois valores de x que causam 8 como resposta. A gente faz a fórmula de Bhaskara para encontrar esses valores de x. É isso. Só uma fórmula que nos dá qual número eu devo jogar aqui para encontrar um determinado outro número. E isso passa por deixar tudo do lado esquerdo e passa por encontrar o determinante. A gente encontrou que ele é 9. Agora vamos para a última parte, que é encontrar os valores de x. Então, a fórmula para isso é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, menos b. Menos qual é o nosso b? Nosso b é menos 5. Então, menos 5. Menos 5. Menos da equação, menos do b. Mais ou menos a raiz de 9. Dividido por 2 vezes 1. Então, menos com menos dá mais. Raiz de 9. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É isso que uma raiz quadrada te pergunta, né? E o número que multiplicado por ele mesmo dá 9 é o 3. Dividido por 2. Então, note que, diferente de uma conta normal, aqui a gente tem esse sinal de mais e menos. Então, a gente vai ter duas respostas. Uma resposta para quando for o mais e outra para quando for o menos. Então, para quando for o mais, a gente tem 5 mais 3 sobre 2. Isso vai dar 8 sobre 2, que é 4. E aqui 5 menos 3 sobre 2. Isso vai dar 2 sobre 2, que é 1. Então, existem dois números que eu posso jogar nessa equação que me dá 8 como resposta. O 1 e o 4. Só isso. Beleza?
É assim que funciona. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um risco vermelho aqui, indicando onde começa essa resolução. E agora você vai tentar fazer a C, tá bom? Eu vou te mandar, obviamente, o que eu acabei de fazer, e você vai tentar fazer a C por conta própria. É a mesma lógica, vai seguir a mesma lógica que está abaixo da linha vermelha. Em especial, você já pode começar daqui, ó. Né? Aqui, ó, já está obtido, já tem o qual A, B e C. Ah, não, desculpa, você não pode começar daqui. Em vez de 8, você vai ter que colocar 16 aqui, e daí você começa a pôr. Então, só isso. Coloca 16 aqui e faz tudo igual que eu fiz abaixo. Tá bom? Então eu vou te mandar no WhatsApp. Eu acabei de fazer. E vou te dar uns 5 minutinhos aí de desespero.
Então, Ana, suas respostas estão erradas, tá? Antes de tu começar a fazer aquela parte do X, você tem que notar alguns detalhes. Talvez faltou dizer isso para você, mas eventualmente você deveria ter percebido. Por exemplo, qual que foi o valor do delta, do triângulozinho que você encontrou? Se der, por favor, liga o áudio, tá? Que fica muito ruim se você só ficar escrevendo. Qual que foi o valor desse triângulozinho aqui? Eu encontrei 9. Qual que você encontrou? Acredito que você estava certo. Isso aí. Você é 8 mesmo. Você notou os coeficientes certinho. Mas o delta, né? Qual foi o delta? Estou fechando aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. Você está fechando o áudio, não tem problema. Só me diz qual foi o... Ah, aí que está o problema. Esse é o grande problema. Você encontrou o delta menos 7. Menos 7. Se o delta for menos 7, a conta acaba aqui. Por quê? Porque você vai colocar o delta dentro de uma raiz quadrada, tá vendo? E como a gente já sabe muito bem, não existe raiz quadrada de número negativo. Então essa conta que você fez aqui, raiz de menos 7, é inválida. Só isso, ela não vale nada, ela não tem resposta. Se você jogou isso na calculadora, provavelmente deu algum erro esquisito nela. Né? Então, tem que cuidar com isso, tá? Tipo, tu fez a conta certa, só que nesse ponto aqui, realmente, você cometeu um erro. Não existe raiz de menos 7. Então, quando o delta é negativo, a conta acaba. Mas legal, gostei que tu verificou os detalhes e tudo mais. Pelo menos agora você sabe que se o delta aparecer negativo, que bom, porque a conta acabou ali mesmo. Não é? Então, maravilha, maravilha. Vamos salvar aqui. E vamos voltar para o livro. Beleza. Tem um monte de exercícios. Eu acho que na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios. Hoje eu quero passar ainda um pouco mais sobre essa matéria. Na próxima aula a gente focar bastante em exercícios. Fazer uns, faz outros, aquela velha história na próxima aula. Agora o gráfico da função quadrática. Vamos lá. É possível demonstrar que o gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. Então lembra que eu falei para você que quando a gente estava na equação quadrática, a equação linear, desculpa, era sempre uma equação que causava uma reta, não é mesmo? Uma retinha. Então, aqui vai ter, devido a um outro formato de equação, você vai ter um outro formato de gráfico. Olha só que coisa linda. Então, cada formato de equação te dá um formato de gráfico. O formato de gráfico de uma equação quadrática é esta parábola. Ela é muito importante, muito interessante, porque ela tem esse comportamento de vai e volta. Né? Estava aqui em cima, desceu, foi até um determinado ponto específico, que a gente chama de vértice da parábola, e continuou subindo. Ok? Então tem algumas características bem importantes e interessantinhas aqui, que é, por exemplo, o fato que essa parábola está virada para cima, né? Note a barriguinha dela aqui. Né? Ela tem esse formato desse jeito para cima, né? Porque o A é positivo. Né? Então, se o A é positivo, ela é virada para cima. Se o A é negativo, ela é virada para baixo. Olha só o A negativo aqui. Outra coisa, o lugar onde ela está é basicamente dado pelo C, menos 3. O C aqui, ele novamente vai funcionar igual o B lá da reta, do
coeficiente linear, né? Ele é tipo um coeficiente linear aqui. Note, a parábola cruza novamente o eixo y aqui em C. Certo? Então, o que mais nós temos? Continuando aqui. Bem, vamos ver. A abertura dela tem a ver com os coeficientes. Uma pode ser mais abertinha, outra menos abertinha. E por aí vai, né? Muitos detalhes. Mas o detalhe mais importante é o vértice, tá bom? O vértice é o que define a importância, a lógica da nossa equação. Porque para pensar comigo, né? Diferente de uma reta, a reta não tem um ponto de máximo ou de mínimo. Essa curva aqui tem um ponto de mínimo. Ela ter um ponto de mínimo nos dá várias possibilidades, né? Por exemplo, encontrar qual é o lucro mínimo, o lucro máximo. E esse tipo de coisa é bem interessante para uma empresa, por exemplo. Certo? Então, bem, eu acho que isso aqui nos mostra, né, que essa é uma das funções mais importantes que tem. Beleza? Vamos lá. Ó, aqui nós temos uma mais interessante. Uma com vários pontos aqui. Então a gente nota que se a gente tem essa equação e joga valores de x, a gente tem valores específicos que seguem, né, o curso do gráfico. Então, para construir um gráfico de uma parábola, no geral você precisa só de 3 pontos. Mas para que fique bonitinha a tua parábola, é interessante que você pegue 3 pontos bem específicos, que são as duas raízes, caso hajam duas raízes, e o vértice. Ok? Porque daí tu consegue desenhar bem, né? Olha só, se tiver esse ponto, esse e esse, tu já sabe certinho como vai ser a abertura dela. Então é bem legal, assim, quando a gente tem nesse formato. Certo? Então, beleza, eu quero passar rapidamente aqui também pelo zero da função quadrática. Zero da função quadrática é o seguinte, é o que a gente acabou de calcular. Lembra que a gente teve que deixar zero do outro lado para que a gente pudesse utilizar a equação quadrática, a fórmula de Bhaskara lá? Então a gente só consegue encontrar valores para x quando nós temos zero do lado direito. Por isso que o zero na função quadrática é tão importante. Então, existe todo um motivo para a gente usar uma equação desse jeito aqui, mas a princípio o livro não define isso, né? Mas o importante é que essas 3 regras sejam seguidas. A primeira, você vai ter uma equação com zero do outro lado, né? Tal qual aqui em negrito. Se o delta, se você calcular o delta e o delta for maior que zero, você vai ter 2 respostas, que nem a conta que eu fiz, x positivo e x negativo. Se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Né? Qual que é a raiz de zero? É zero. É o próprio zero. Tá bom? Então, sendo assim, mais zero ou menos zero é a mesma coisa. Não muda nada. Beleza? Então, vai ser simplesmente as duas respostas iguais, menos b sobre 2a. E se o delta for menor que zero, uma vez que não existe raiz negativa, então acabou a conta. Aqui tem alguns esboços bem rápidos, assim, de como fica o gráfico em cada um dos casos. Tá bom? Então, para o delta maior que zero, quando o A é positivo, vai ficar, lembra, virado para cima, passando no eixo X em 2 valores. Esses 2 valores, onde ele passa, a gente chama de raízes. Então, aquilo que eu venho falando, né? A gente tem que entender de todos os pontos de vista possível.
Então vamos lá, novamente. Quando eu faço a fórmula quadrática, resolvo encontro dois valores de x, eu estou encontrando os dois valores que zeram a equação. Na prática, graficamente, zerar a equação significa passar pelo eixo x. Então ela passa duas vezes pelo eixo x. A gente chama esses valores de raízes, porque tal qual raízes de uma árvore, né? Elas estão aqui no chãozinho e saindo daqui das raízes cresce uma árvorezinha. Então por isso que a gente chama de roots, isso aqui, raízes. Ok? Bem, essa situação para delta positivo e A positivo. Agora, quando A é negativo, vai para baixo. Mesma coisa, só virada para baixo. Olha só que interessante o que acontece quando o delta é igual a zero. Se ele é zero, só passa em um ponto no eixo x. Justamente o vértice da parábola. É o único ponto em que a nossa parábola vai passar pelo eixo x. Tanto para cima quanto para baixo. E quando o delta é negativo, não existe parábola, professor? Existe a parábola. Existe, tem uma parábola. Só que essa parábola, ela não passa pelo eixo x. Olha só o que acontece. Ela fica ou para cima ou para baixo. Então não é porque você encontrou um delta negativo que a sua equação não tem gráfico. Nada a ver. Tem gráfico. Tá bom? Grava isso. Tem gráfico. Só que esse gráfico não passa pelo eixo x. Então, por exemplo, nessa aqui, ó, tu só teria y positivos como resposta, tu não teria y negativos como resposta. E aqui você só teria y negativos como resposta. Então, a equação de segundo grau ela é maravilhosa para tu fazer uma interpretação bem profunda da matemática, assim. Então, por isso que entender ela é muito importante para saber um monte de peculiaridades da matemática. Enquanto a função de primeiro grau ela é suficiente para resolver um monte de problemas e resolve muitos problemas específicos importantes. Tá bom? Então, bem, eu acho que é isso. Beleza? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Um estudinho sobre o vértice. Essa parábola, ela tem, todas as parábolas, na verdade, elas têm um ponto muito especial, que é o vértice. Note que nessa parábola a gente poderia chamar este vértice de ponto de mínimo da parábola. É o ponto mais baixo possível em y. Todos os valores de y que esse gráfico tem são maiores que o y do vértice, tá? Então, note que ele serve como um ponto de custo mínimo, por exemplo, de uma empresa. Ou, sei lá, o valor mínimo de comida que alguém precisa comer para ficar vivo, né? Se comer um pouco menos, sei lá, ou emagrece. Se comer um pouco mais, engorda, não sei. Sabe? Então é um tipo de situação que aparece com alguma frequência, claro, não tão frequentemente quanto as coisas que a gente resolve com uma reta, mas aparece também, certo? Então, por isso que o ponto de vértice é tão importante no estudo das parábolas. E existe uma fórmula também para encontrar o ponto de vértice. Ó. Isso aqui, estou te passando uma ideia geral hoje do que é equação de segundo grau, que é mais importante, para a gente avançar bem isso nas próximas aulas. O x-vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, se você tem o b e tem o a, você encontra qual é o vértice da parábola. E o y é dado por essa fórmula aqui. Agora, dá para encontrar o y de outra forma, né? Você encontra o x-vértice, pega esse valor de x e joga na função. Também dá para fazer isso. Então, você tem essas duas formas de encontrar o y-vértice. Então, se você encontra o x-vértice e o y-vértice, você encontra o ponto de vértice. Todo ponto é dado por duas coordenadas, né? E é isso. Aqui vai ter alguns exercícios para resolver desse assunto. E eu acho que por hoje é isso. Eventualmente a gente vai estudando mais aqui, tá bom? Então tá, Ana. Tenta arrumar esse teu microfone aí para a próxima aula. Quais exercícios? Faz os primeiros lá, das primeiras páginas. Deixa eu pegar aqui. Se tu conseguir fazer esses aqui, ó. Página 96.
Tá bom já, tá bom demais. Certo? Então, belezinha. Tchau. Ótima semana, até quinta. Bye, bye.